Primeiras fábricas, 1760. Inicialmente na Inglaterra, no final do século XVIII, iniciando no ramo têxtil, que antes era apenas manual. Primeira Revolução Industrial. Expansão do comércio inglês, também no século XVIII, em escala mundial. A acumulação da capital facilitou investimentos na construção de máquinas. Independência do Brasil, 7 de setembro de 1822, data em que ocorreu o chamado Grito do Ipiranga, às margens do riacho Ipiranga. Henri Fayol, por suas principais funções, foi administrador, coordenador e controlador de futuras pesquisas científicas. Antônio Giuseppe Milsi foi um inventor italiano conhecido como o criador do teletrofone, aparelho considerado como o precursor do atual telefone. Frederick Taylor, 1870, foi considerado o pai da administração científica, do princípio de planejamento e do preparo de trabalhadores. Segunda Revolução Industrial. Iniciou-se por volta de 1870 na Inglaterra, França e Estados Unidos e terminou durante a Segunda Guerra Mundial. Envolveu uma série de desenvolvimentos dentro das indústrias. Há exatos 140 anos, uma lâmpada elétrica foi acesa por Thomas Edison. 1891. Nascimento de Andrew Shute, conhecido como pai do controle estatístico de qualidade. Ciclo PDCA, 1900. Ferramenta de gestão que tem como objetivo promover melhoria contínua de processo, por meio de 4 ações: planejar, fazer, checar e agir. 1905. Teoria da relatividade, de Albert Einstein. Afirma que o tempo não é igual para todos, podendo variar de acordo com a velocidade, a gravidade e o espaço. Henry Ford, 1910. Fundador da Ford, primeiro empresário a aplicar a montagem em série de forma a produzir automóveis em massa, em menos tempo e menor custo. Início da Primeira Guerra Mundial. O fato que deu início à Primeira Guerra foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, em 28 de junho de 1914, na capital da Bósnia. Em 1º de agosto de 1914, o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia, por conta do atentado ao herdeiro de seu trono. BMW, 7 de março de 1916. A empresa precisou se reinventar após a Primeira Guerra. Nasceu em 7 de março de 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, como fábrica bávara de aviões. Pouco depois, após a derrota da Alemanha, o Tratado de Versalhes de 1919 proibiu o país de fabricar aviões, razão pela qual a empresa precisou se reinventar. Em 1923, temos a criação do diagrama de Pareto, uma das ferramentas da qualidade muito utilizada atualmente, sendo desenvolvida por Vilfredo Pareto. Sua maior utilidade é a de permitir uma fácil visualização e identificação das causas ou problemas mais importantes, possibilitando assim a concentração de esforços sobre os mesmos. Em 1926, temos o Six Sigma, que é um conjunto de práticas originalmente desenvolvidas pela Motorola para melhorar sistematicamente os processos ao eliminar defeitos. O Six Sigma também é definido como uma estratégia inicial para promover mudanças nas organizações, fazendo com que se chegue a melhorias nos processos, produtos e serviços para a satisfação dos clientes. Em 1940, temos a chamada Revolução Industrial, onde houveram inúmeros avanços nos campos energéticos e eletrônicos. Prosseguindo, chegamos a 1943, onde temos a criação do diagrama de Chicago, também conhecido como diagrama de causa e efeito ou diagrama espinha de peixe. É um gráfico cuja finalidade é organizar o raciocínio e discussões de um problema prioritário. 1945. Fim da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha perde 1/4 do território, em média de 60 milhões de pessoas, entre soldados e civis. 1950. Lean Manufacturing. Objetivo de eliminar e reduzir desperdícios. 1969. Internet. Criada nos Estados Unidos da América em 1969, chamada de ARPANET, tinha a função de interligar laboratórios de pesquisa. 1991. Fim da Guerra Fria. Grande divisão socialista contra capitalista. 1997. Wi-Fi. Transferência de arquivos sem cabos. 2010. Indústria 4.0. Fábricas inteligentes e gerando melhor qualidade de processo e ganho de produtividade.